Quem vai conversar com a gente é o coordenador de gerenciamento costeiro do IMA, Ricardo César, está conosco pela internet e eu queria saber dele exatamente se nós já tivemos algum tipo de registro de falésias que cederam aqui no nosso estado. Normalmente em períodos de chuva, né, Ricardo? A gente sabe que pode acontecer, mas nesse fato aí, né, a gente teve inclusive relatos lá de Natal de que não estava chovendo. Possivelmente a força das ondas é que tiraram a sustentabilidade dessa falésia, não é isso? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos. É verdade, veja bem, nós temos falésias e no nosso litoral como um todo. Essas falésias, elas são resultantes de um processo de transgressão marinha. Nos últimos 7.000 anos, o mar transgrediu, e quando transgrediu, que retornou, ele deixou essa área, esse corte na formação barreiras ao longo de todo o nosso litoral. Então, em alguns pontos, essas falésias hoje estão à beira-mar, que a gente chama de falésias vivas, e alguns outros pontos estão afastadas. Só para exemplificar para o telespectador, quem vai daqui para o litoral norte, vamos supor, Maceió, Paripoeira. Sempre nesse sentido, do lado esquerdo, a gente tem as encostas, tá? E em alguns momentos eles chegam próximo à praia e à beira-mar. Quando chega à beira-mar, nós chamamos de falésias vivas. Ou seja, são falésias que estão sendo erodidas. E, geralmente, elas passam por desmoronamentos. Não grandes desmoronamentos, pequenos desmoronamentos que caem. Tanto é que, vizinho a essas falésias, logo abaixo, a gente encontra umas pedras meio que pretas. Essas pedras, elas são escurecidas devido à formação barreiras, que é essa formação que chega à beira-mar, ela tem muito ferro. E o ferro, quando bate na água, oxida, então dá aquela coloração. Então, há sim falésias vivas, nós temos uma que é bastante visitada, que é ali na região da Barra de Santo Antônio, Carro Quebrado, no município de Barra de Santo Antônio, entre Barra de Santo Antônio e Passo de Camaragibe, que até o pessoal coleta os sedimentos que compõem aquela formação, porque eles são coloridos, né, e serve de atrator. E aqui no litoral sul, principalmente depois do Gunga ali até Coruripe, a gente tem uma grande área de falésias vivas. Ou seja, são falésias que estão sendo ainda erodidas, e essas falésias, elas correm, sim, risco de desmoronamento. Não grandes desmoronamentos, mas pequenos pedaços vão caindo e isso pode causar acidente às pessoas. Então, é necessário que se tenha bastante cuidado quando é uma falésia bem íngreme, né? Nós temos algumas que já estão dissecadas, são cortadas por água de chuva ali perto do Gunga, mais ou menos a gente tem umas falésias assim, mas temos outras que são bastante verticais, e essas falésias assim apresentam um risco de desmoronamento e, se tiver pessoas embaixo, causar acidentes. É importante essa informação, né? Porque, Ricardo, às vezes a pessoa fica ali na praia, vou ficar na sombra, e aí tem a barreira da falésia, possivelmente, não sei se foi o caso lá de Pipa, a gente está vendo a imagem de Pipa, né? Lá, como você falou, as imagens, o terreno, o local lá onde aconteceu o acidente, era exatamente uma falésia muito alta e muito horizontal, não é? Então, assim, não era como a do Gunga. Coloca do lado aí a imagem do Gunga, que a gente tinha mostrado a foto da imagem do Gunga, que aí, como você já falou, ela não é tão horizontal assim, ela já tem um caimento melhor, ou seja, a terra, de certa forma, não cede de uma vez, ou pedaços grandes, possibilitando, por exemplo, a morte, como aconteceu lá em Natal, né? Exatamente. A gente tem uma bastante íngreme, que é Carro Quebrado. Carro Quebrado. E o pessoal, os visitantes, eles têm a mania de... Porque os sedimentos que compõem são bastante diversificados e apresentam cores diferentes. Então, as pessoas para levar como lembrança. E embaixo a gente observa, quem for vai até observar essas rochas escurecidas, que são pedaços da falésia que caíram. Como eu disse, ela tem ferro, e o ferro com água salgada ele oxida e dá essa coloração escura. Então, evitar ficar embaixo dessas falésias. Na maré alta, o mar bate ali, né? Fica batendo embaixo das falésias. Ainda está erodindo, por isso que a gente chama de falésias vivas. Diferente daquelas que se encontram afastadas da praia, por exemplo, como eu dei o exemplo no litoral norte, né? Indo para o litoral norte, está afastado do outro lado da estrada. Mas as que chegam à beira-mar, elas continuam sendo erodidas pelo mar
e sempre vão apresentar esse risco de desmoronamento. E aí a atenção tem que ser redobrada dos visitantes e também dos guias, né, de quem mora na região, que de certa forma a gente sabe que tem muitos passeios no litoral norte, por exemplo, de Bugre, enfim, para ter muita atenção também com o turista que vai visitar, que de repente não conhece o local. E como você falou, a força das ondas continua forte, até porque está destruindo aqui a capital, em alguns trechos da capital, que é concreto. Imagina essa força batendo numa falésia, como é o caso que a gente está falando agora, né? Exatamente. O fenômeno está ocorrendo, né, por isso que está achando falésia e está se agravando com a elevação do nível dos oceanos, que é um fenômeno aí já comprovado pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, que congrega um grupo muito grande de cientistas e que já comprovaram a elevação do nível do mar. Então, é importante que os guias, e depois desse acidente, é um alerta para a gente aqui, a gente vai tentar, junto com os receptivos e com os guias de turismo, orientar para que se tenha cuidado na visitação dessas áreas. A gente sabe que são atratores turísticos, né, no litoral sul aqui, naquela região do Gunga, tem passeio de bugres, não mais pela praia, que agora é proibido, mas por estradas vicinais que existiam, que as pessoas vão visitar as falésias. E no litoral norte, nessa área de carro quebrado. Então, a partir desse acidente, nos alertou e nós vamos tomar essas providências de comunicar tanto aos receptivos como às empresas de turismo para que tomem providências e que fatos infelizes como esses não se repitam no nosso estado. Ricardo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui no Cidade Alerta Alagoas. E é isso, né? Aproveitar, de repente tirar a foto, mas não ficar muito tempo e ter muita atenção também ao visitar locais como esse. A natureza, como você falou, é viva e a gente tem que tomar cuidado com ela também, protegê-la e também evitar acidentes. Obrigado, Ricardo. Por nada, um abraço a todos.